Está no ar o Revista TST. Aqui você confere tudo o que foi notícia no Tribunal Superior do Trabalho. E veja o que preparamos para esta edição. Empregada do Banco Safra demitida enquanto recebia auxílio-doença deve ser reintegrada. Transportadora é condenada por assédio sexual praticado por encarregado. O uso de uniforme durante o trabalho pode ser obrigatório? Veja no quadro Quero Post. E ainda, exposição retrata os 50 anos da comunicação social do TST. O Revista TST está no ar. Nós começamos o Revista TST indo direto à seção 1 de dissídios individuais, que julgou um caso importante. E quem acompanhou os trabalhos e traz os detalhes é a repórter Luana Carvalho. Olá, Luana. Olá, Ana. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado de Rondônia apresentou uma ação de cumprimento em relação à cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho referente a piso e aumento salarial dos empregados da JBS. De acordo com o sindicato, a norma coletiva previa que, em caso de descumprimento, a empresa seria obrigada a pagar multa convencional no valor de 5 pisos salariais da categoria por empregado. Em defesa, a JBS alegou que a aplicação da multa excedia os fins sociais e econômicos, o que caracterizaria ato abusivo imposto pelo sindicato. Para a empresa, isso desvirtuaria a essência da convenção coletiva, além de ferir a boa-fé objetiva. Veja mais detalhes na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre, condenou a JBS ao pagamento da multa limitada ao montante da obrigação principal, ou seja, às diferenças salariais e aos valores resultantes do descumprimento da convenção devidamente corrigidos. Ao julgar recurso de revista do sindicato, a segunda turma do TST condenou a empresa ao pagamento da multa no valor de R$ 3.900 por empregado, sem limitação ao montante da obrigação principal. Segundo a turma, o objetivo da multa é assegurar a efetividade da norma e a limitação do valor enfraqueceria a força constitucional da negociação coletiva. A JBS entrou com um novo recurso na seção 1 de dissídios individuais. E o relator do caso, o ministro Augusto César Leite de Carvalho, destacou que o TST tem entendido que a cláusula normativa que estabelece multa por descumprimento de norma de acordo coletivo tem a mesma natureza jurídica de cláusula penal e se trata de uma obrigação acessória pela qual as partes acordam indenização quando a obrigação não é cumprida. O ministro citou a orientação jurisprudencial 54 da SDI 1 do TST, que diz: o valor da multa estipulada em cláusula penal, ainda que diária, não poderá ser superior à obrigação principal corrigida. O ministro José Roberto Freire Pimenta pediu vista regimental e apresentou o voto divergente em novembro de 2018. Após citar diversos precedentes, o ministro entendeu que a orientação jurisprudencial 54 deve ser revista e, portanto, não deve ser aplicada neste caso. A meu ver, respeitosamente, essa multa normativa fixada em norma coletiva de trabalho negociada não tem natureza de cláusula penal. É o primeiro aspecto. E isso seria suficiente para afastar a incidência dos artigos do Código Civil de 16 e do Código Civil de 2002. Mas o ministro Hugo Scheuermann acompanhou o relator. O ministro citou um precedente de própria relatoria que também teve o mesmo entendimento. Para o ministro, a turma, ao limitar a multa ao valor da obrigação principal, não incorreu em contrariedade ao OJ 54. Após analisar diversos casos parecidos julgados pelo TST, o ministro Alberto Bresciani votou com a divergência. A posição do Tribunal Superior do Trabalho, pelo menos de 86 a 93, foi o período que consultei, era exatamente no sentido que propõe hoje o ministro Zé Roberto. Por isso, Excelência, na verdade, não está inovando e nem trazendo qualquer posição que pudesse ser considerada um arroubo jurídico.
o que se sustentava na época era exatamente que o fato de a negociação coletiva ser um instrumento, ser instituto próprio do direito do trabalho, não autorizava a incidência subsidiária do Código Civil. Acompanharam o relator, ministro Augusto César Leite de Carvalho, o presidente do TST, ministro Brito Pereira, o vice-presidente, ministro Renato de Lacerda Paiva, o corregedor-geral, ministro Lélio Bentes, e os ministros Márcio Eurico Vitral Amaro, Valmir Oliveira da Costa, Hugo Scheuermann e Breno Medeiros. E votaram com a divergência aberta pelo ministro José Roberto Freire Pimenta, Vieira de Melo Filho, Alberto Bresciani e Cláudio Brandão. Dessa forma, prevaleceu o entendimento de que o valor da multa deve ser limitado ao valor da obrigação principal, conforme previsto no Código Civil. O Banco Safra vai ter que reintegrar uma profissional ao emprego. Os ministros da Seção 2 de Dissídios Individuais verificaram que a empregada foi demitida no período em que recebia auxílio-doença. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio Grande do Sul concedeu a uma gerente de contas do Banco Safra mandado de segurança para que ela fosse reintegrada ao emprego e o plano de saúde restabelecido. De acordo com o processo, um dia após a demissão, enquanto cumpria o aviso prévio indenizado, a profissional foi diagnosticada com doenças psiquiátricas. Ela contou à Justiça que, diante do quadro clínico, passou a receber o auxílio-doença previdenciário. O regional considerou a súmula 371 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz, no caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário. O TRT entendeu que cabia a concessão do mandado de segurança para a reintegração ao emprego, a fim de evitar dano à gerente de contas, que poderia ser privada do salário e da cobertura do plano de saúde. O regional decidiu preservar o vínculo de emprego, considerando também o artigo 300 do Código de Processo Civil. Pelo artigo, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão do TRT foi contrária ao entendimento de primeiro grau, que considerou o argumento do banco de que a empregada estava trabalhando normalmente durante o aviso prévio, sem apresentar incapacidade. O fato de o atestado médico ter sido apresentado um dia após a demissão também causou estranheza. Porém, o regional verificou que o documento foi validado pela perícia médica do INSS. Ainda assim, o banco recorreu ao TST. O processo foi julgado pela SDI2. O relator, ministro Alexandre Luiz Ramos, observou que o contrato de trabalho da bancária durou pouco mais de 3 anos e, dentro deste período, por quase 1 ano, a empregada recebeu benefício previdenciário por ser diagnosticada com doenças psiquiátricas geradas pela pressão sofrida para atingir metas impostas no trabalho. O ministro destacou que a situação permaneceu após o aviso prévio. Verificando os documentos anexados aos autos, o relator manteve a decisão do TRT da 4ª Região. Foi constatado que o impetrante esteve em benefício previdenciário, Código B31, no período de 1 ano entre junho de 2014 e junho de 2015. E, por fim, e este é o fundamento principal pelo qual eu estou conhecendo e negando o provimento ao recurso, é que foi concedido um novo auxílio-doença previdenciário durante o curso do aviso prévio, de forma que entendo aqui correta a decisão recorrida que se respaldou nos termos da súmula 371 deste Tribunal Superior. Então, por essas razões, senhor presidente, eu conheço e nego o provimento ao recurso. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros da SDI2. Estão abertas as inscrições para envio de artigos para a primeira edição de 2019 da revista do Tribunal Superior do Trabalho.
Os interessados em ter artigos publicados devem escrever textos inéditos, originais e inovadores sobre temas do direito do trabalho. Os artigos devem ser enviados para o e-mail revista@tst.jus.br até o dia 21 de janeiro do ano que vem. A primeira edição de 2019 vai ser publicada em março. E depois do intervalo, o uso de uniforme durante o trabalho pode ser obrigatório? Veja no quadro Quero Post. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E o giro de notícias começa pela 8ª turma. Uma transportadora no Rio Grande do Sul vai ter que indenizar uma auxiliar administrativa que sofreu assédio sexual praticado por um colega. No processo, a profissional contou que chegou a ser agarrada por ele, comunicou à chefia, mas nada foi feito. Em defesa, a transportadora argumentou que os fatos narrados pela empregada nunca foram confirmados pelo suposto assediador. Mas, ao julgar o caso, o relator na 8ª turma do TST, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, destacou que o empregador tem responsabilidade objetiva pelos atos praticados pelos empregados. Segundo o ministro, o TST vem firmando o entendimento de que a responsabilização do empregador independe da comprovação de culpa. Por unanimidade, a turma restabeleceu a sentença em que a transportadora havia sido condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10 mil. E um cortador de cana vai receber horas extras por não ter usufruído dos intervalos para recuperação térmica. A 3ª turma considerou o fato de o corte de cana nas plantações ser feito sob altas temperaturas, em torno dos 30 graus, em alguns períodos do dia. O caso ocorreu em Abadiânia, município localizado a 90 quilômetros de Goiânia, em Goiás. O cortador de cana-de-açúcar trabalhava nos períodos de safra e entre-safra. Chegava à lavoura antes das 8 horas da manhã e só concluía o trabalho por volta das 4 da tarde. Na ação trabalhista, ele sustentou que o anexo 3 da norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho prevê intervalos de 30 minutos a cada meia hora de trabalho pesado prestado sob o sol, em lugares com temperaturas entre 26 e 28 graus. E pediu o pagamento do adicional de insalubridade e das horas extras referentes ao período de descanso, não concedidos pela empresa. O pedido foi aceito em primeiro grau. A decisão foi tomada com base em laudo pericial que informou que o trabalhador chegou a cortar cana sob temperaturas de até 30 graus. Ao julgar o recurso da empresa, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás entendeu que a NR15 não prevê o direito a intervalos de recuperação térmica, mas apenas trata dos limites de tolerância para o trabalho em situação de calor e excluiu da condenação o pagamento das horas extras. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Alberto Bresciani, observou que o trabalho realizado além dos níveis de tolerância ao calor gera o direito não apenas ao adicional de insalubridade, conforme a orientação jurisprudencial 173 da seção 1 de dissídios individuais do TST, mas também aos intervalos para recuperação térmica previstos pelo Ministério do Trabalho. O ministro lembrou ainda que a norma regulamentadora 31, que trata do trabalho na agricultura e em outras atividades, prevê, entre outras medidas de segurança e higiene, a concessão de pausas para o descanso em atividades realizadas em pé e que exijam sobrecarga muscular, e que as pausas integram a jornada de trabalho. Por unanimidade, os ministros da 3ª turma condenaram a empresa a pagar as horas extras ao trabalhador. E o Giro de Notícias segue agora para a 2ª turma.
A Expresso Metropolitano Transportes de Simões Filho, na Bahia, vai ter que pagar R$50 mil de indenização por dano moral e R$20 mil por dano estético a um motorista baleado durante um assalto. Em defesa, a empresa alegou que o Estado deveria ser responsabilizado devido à falta de segurança pública. O TRT na Bahia excluiu a empresa da condenação, por entender que ela não teve culpa no episódio. Mas, ao julgar o recurso do motorista ao TST, a relatora, ministra Adelaide Miranda Arantes, observou que o regional, ao excluir a indenização, decidiu em desacordo com o TST. Segundo a ministra, o tribunal entende que o envolvimento em assaltos configura risco inerente à atividade profissional de empresas de transporte coletivo. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a pergunta de hoje, que foi publicada no nosso Facebook com a hashtag #QueroPost, é da Isabel Farias. Ela quer saber se funcionários podem ser obrigados a usar uniforme durante o trabalho. Saiba as regras na reportagem. Para muitas empresas, o uniforme dos empregados é o cartão de visitas. Este hotel em Brasília exige o uso do uniforme para todos os empregados. Há 7 meses, Lucas trabalha no hotel como mensageiro. Lida diretamente com os hóspedes, recolhe ou leva bagagens, auxilia na recepção e o uniforme dele é diferenciado dos demais. Tem um pouco dessa questão de executivo e um pouco também do destaque no público, né? Que tem o colete, também tem essa gravata azul, que já mostra o perfil do hotel. E tem essa questão do social também, que já passa uma postura diferente para os nossos hóspedes. Já o Kleber trabalha na recepção com o atendimento aos hóspedes. Para ele, o uniforme é uma maneira de passar uma boa impressão, tanto da empresa quanto do profissional. A gente está aqui identificado, a gente é o cartão de visita da empresa. Então a gente precisa de estar com uma aparência boa, um uniforme bem passado, tudo bem feito para a gente estar pronto a atender o hóspede. Agda trabalha há 1 ano e meio como camareira do hotel. Diz que já se acostumou com o uniforme. Na verdade, para ela, trabalhar assim é uma praticidade. É bom, porque só de não ter que usar roupa de casa, ter uma roupa mais confortável para trabalhar todo dia, é bem legal. Mas será que o profissional pode ser obrigado a usar uniforme no emprego? O artigo 456-A da Consolidação das Leis do Trabalho diz que cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da empresa ou de empresas parceiras. Quem compete definir as peças do uniforme, como ele deve ser usado, é o empregador. Claro que isso não vai a ponto de atingir a própria pessoa do empregado, né? A forma como ele se define socialmente, eu estou falando do cabelo, da barba, né? E daquilo que compõe a pessoa dele como ser humano. De acordo com o precedente normativo número 115 do Tribunal Superior do Trabalho, se o empregador passa a exigir o uso do uniforme, é ele quem deve arcar com os custos das peças. E quando o empregado exerce atividades de risco que envolvem, por exemplo, a manipulação de materiais perigosos ou nocivos, como a função de um eletricista ou um açougueiro, nesses casos, passa a ser obrigação da empresa fornecer aos profissionais equipamentos de segurança que complementam o uniforme. Os equipamentos de proteção, isso está estabelecido em normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego, não é? Sem dúvida, é obrigação do empregador fornecer. O juiz explica ainda que as empresas devem ficar atentas ao expor os profissionais com o uso de determinados uniformes. Não se pode admitir que o empregador possa impor ao empregado o uso de peças de uniforme que vão de encontro, né, àquilo que seria digno para a pessoa humana. O perfil do TST no Instagram alcançou a marca de 50 mil seguidores. No canal são publicadas diariamente fotos e vídeos da sede do tribunal, da rotina de trabalho de ministros e servidores, além das principais ações e decisões do TST. Acesse! O Instagram do tribunal é @TSTJus. E no próximo bloco, exposição retrata os 50 anos da comunicação social do TST.
estamos de volta. E veja outras notícias que marcaram a semana no TST. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho foram agraciados com comendas em grau Gran Cruz da Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas. A condecoração é oferecida pelo Ministério do Trabalho a entidades e pessoas que se destacam pelos serviços prestados em favor do desenvolvimento das relações de trabalho no país. O evento ocorreu no plenário Arnaldo Susequinde, do TST. As condecorações foram entregues pelo presidente da República, Michel Temer, e pelo ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello. Foram homenageados o presidente do TST, ministro Brito Pereira, e o vice-presidente, ministro Renato de Lacerda Paiva, além dos ministros Ives Gandra Martins Filho e Aloísio Correia da Veiga. O ministro Vieira de Mello Filho recebeu a comenda no lugar do pai já falecido, que também foi ministro do TST entre 1985 e 1990. O Ministério do Trabalho agraciando personalidades que têm se dedicado ao desenvolvimento e harmonização das relações de trabalho. O Ministério do Trabalho que tem programas interessantes nas relações de trabalho para os empregadores e para os empregados, enfim, para o desenvolvimento e o salutar desenvolvimento das relações de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Mato Grosso do Sul vai compartilhar com o TST os sistemas informatizados e patrimônio e de folha de pagamento adotados no regional. O acordo de cooperação técnica que prevê a abertura do código-fonte dos sistemas foi assinado pelo presidente do TST, ministro Brito Pereira, e pelo presidente do TRT, desembargador João de Deus Gomes de Souza. O compartilhamento será feito sem qualquer custo para a Justiça do Trabalho e terá vigência de 5 anos. Representantes das indústrias nucleares do Brasil, INB, e dos sindicatos que representam a categoria fecharam um acordo coletivo de trabalho para o período de novembro de 2017 a outubro de 2019. Também foi pactuada a data base da categoria, fixada em 1º de novembro. A proposta de acordo foi apresentada pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. O ministro destacou que as conciliações realizadas no tribunal têm contribuído para evitar greves no país. O TST, através da vice-presidência, tem efetivamente dado uma grande contribuição para a sociedade, já que neste ano nós conseguimos conciliar praticamente todos os conflitos coletivos, não tivemos até agora nenhuma grande greve de cunho nacional. Esse é um trabalho que precisa ser entendido e levado ao conhecimento da sociedade. Em outra conciliação mediada pela vice-presidência do TST, representantes da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, e entidades sindicais dos empregados da empresa pública fecharam um acordo com validade de 2 anos. Foram mantidas as cláusulas sociais do acordo coletivo de trabalho anterior. Também ficou garantido o reajuste salarial e benefícios à categoria com base no salário correspondente a 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. O reajuste deve ser calculado com base no acúmulo do índice no período de julho de 2016 a junho de 2017. E equivalente a 60% do INPC registrado de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018. O Tribunal Superior do Trabalho realizou uma exposição sobre os 50 anos da comunicação social do TST. Veja como foi. 50 anos de comunicação social no Tribunal Superior do Trabalho. Os momentos mais marcantes de décadas de história estão nesta mostra interativa. A abertura da exposição contou com a presença de ministros e servidores do tribunal, além de convidados especiais, como o ex-secretário de comunicação do TST e representantes da comunicação social dos tribunais regionais do trabalho, que foram homenageados com a entrega de medalhas e certificados por terem ajudado a construir essa história. Eu vivo a comunicação social do TST desde 1976. Quando cheguei como servidor do tribunal, depois tive um período, aí saí em 82, mas na advocacia continuei vivendo o TST intensamente e depois no Ministério Público, oficiando aqui,
e em 2000 vim para cá. Então eu tenho, hoje é um dia muito especial para mim, porque é a comunicação social movimentando o tribunal hoje para celebrar os seus 50 anos. Patrícia Rezende, secretária de comunicação do TST, destaca a importância do trabalho da equipe de comunicação social para a imagem de um tribunal tão relevante para o país. Essa exposição mostra exatamente que o TST acompanhou a evolução da tecnologia, né? São 50 anos de comunicação social e nos últimos tempos a gente nota uma ampliação no número de canais gerenciados pela comunicação social. Isso é muito bom porque amplia as formas de levar informação até o cidadão. A gente consegue levar a informação em diferentes linguagens, em diferentes formatos e é algo importante sim num tempo de disseminação de notícias falsas, né? Que a gente possa compartilhar a versão oficial do tribunal em diversas plataformas. E que tal a gente conferir como estão os preparativos para a próxima edição do programa Jornada? Ele é produzido pelo TST em parceria com os TRTs e exibido na TV Justiça. E quem traz os detalhes para a gente é a apresentadora Carolina Sete. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. No Jornada desta semana, teremos uma reportagem especial sobre conduta nas redes sociais. Até que ponto as postagens de uma pessoa podem influenciar positivamente ou negativamente a carreira e a imagem que ela tem na empresa onde trabalha, ou até numa possível seleção de emprego? Em Salvador, Bahia, vamos saber o que o empregador pode perguntar na hora de uma entrevista de emprego para evitar que haja qualquer tipo de discriminação com o candidato. No quadro Direitos e Deveres, uma juíza de Florianópolis, Santa Catarina, responde às dúvidas trabalhistas do repositor de mercadorias e do supervisor. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer o ofício de um artesão que monta belos painéis sustentáveis com tampinhas plásticas. Tudo isso e muito mais, Ana, no Jornada, que vai ao ar toda segunda-feira, às 7h30 da noite. É com você. Muito obrigada, Carolina, e até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.